E hoje eu vou começar essa maratona de lives com a Keila. Ela já esteve aqui no Instagram antes, né? Fizemos uma live que foi maravilhosa, eu adoro conversar com ela. Se vocês já conhecem a Keila, quero que vocês comentem aí o que vocês acharam da live anterior. Hoje a live vai ser um assunto totalmente diferente daquele que foi feito anteriormente. Nós vamos falar sobre como resgatar a feminilidade para a gente se sentir mais feliz na nossa casa. E aí antes de chamar a Keila aqui, eu até quero perguntar para vocês, né? O que é ser mulher para vocês? Né? O que é ser feminina para vocês? É difícil a gente ter um conceito específico, né? Uma resposta pronta para essa pergunta. Mas a Keila vai desmistificar tudo isso e eu vou chamar ela aqui agora para a gente começar esse bate-papo. Mas antes eu quero pedir aí para vocês um favorzinho. Boa noite, meninas. Ó, a Ari entrou. Boa noite para todas vocês. Ó, um tempinho para vocês encaminharem aí a live, tá? Para as amigas, para a mãe, para a tia, falar, ó, essa live vai estar imperdível. Então, mandem para elas aí. Eu vou chamar aqui. Isso vocês vão encaminhando aí para as amigas. Vamos ver que eu já chamei. Vamos ver se a Keila vai entrar. Pronto. Oi! Deixa eu arrumar aqui, ó. Câmera. Ai, acho que agora tá bom. Tá me vendo, me ouvindo bem? Estou. Super bem. Só deixa eu ver aqui se está no máximo. Tá no máximo. Tudo bem, Keila? Tô joia. É um prazer estar aqui de volta. Muito bom. Ah, o prazer é meu. Aliás, o prazer é nosso, né? Que a gente está aí com as meninas nos assistindo. Tenho certeza que vai ser uma live muito especial, assim como foi a primeira. E eu quero começar a live pedindo para você se apresentar, para quem não te conhece, falando um pouquinho de você, o que você faz, qual que é o trabalho que você faz com as mulheres, que você já ajudou tantas, né, a resgatarem a feminilidade e serem mulheres mais felizes, com a autoestima mais elevada. Bom, eu sou terapeuta, sou psicanalista, com uma especialização, podemos dizer assim, especialização, né, em análise do caráter, que alguns conhecem como análise corporal, e a minha intimidade com as polaridades, com a feminilidade, com o masculino, ela vem da psicanálise, tá? Então, ela não vem, assim, esse assunto não caiu para mim de paraquedas pela internet, sabe? Vamos começar a falar de psicanálise. Não, para mim foi... Eu sou junguiana, minha linha na psicanálise é junguiana, não sou freudiana. Então, lá dentro da psicanálise, eu encontrei esse assunto dos arquétipos, né? Que o Jung, ele fala a respeito dessa ideia arquetípica do masculino e do feminino. Então, quando você me convidou para a gente falar a respeito de feminilidade, eu fiquei muito feliz, porque isso, por mais que as pessoas hoje vejam como um assunto que está na moda ou algo assim, eu nunca tinha pensado a respeito disso, isso já é abordado desde os primórdios da psicanálise, né? Então, quem trabalha com as emoções já fala sobre isso, já entende um pouco sobre isso, né? Entendi. E até você falou brevemente aí, mas eu tenho a primeira pergunta ali para te fazer, para a gente entender mais sobre isso, que é o que significa, do ponto de vista da psicanálise, nós termos uma polaridade feminina. O que é essa polaridade feminina, masculina, que as pessoas tanto falam, né? Certo. Então, quando o Jung ele começou a escrever a respeito dos arquétipos do inconsciente coletivo... Oi, Paulinha! Tudo bem? Quando o Jung começou a falar, a estudar, né, sobre os arquétipos do inconsciente coletivo, ele descobriu, além desses, né, tem outros arquétipos, ele percebeu que existia dentro da psique do homem e da psique da mulher uma porção de cada um dentro do outro. Então, dentro da minha psique, eu, mulher, nós somos mulheres, dentro da nossa psique existe uma porção da psique do homem, que ele chamou de ânimos. E dentro do homem
existe uma porção da mulher que ele chamou de anima. Então, é como se fosse, por isso que alguns falam que é o yin e o yang, né? O yang. Uhum. Mas, na verdade, o que ele percebeu? Que nós, ele, estudando seus pacientes, né, ele percebeu assim, por exemplo, que uma mulher que tem a sua anima doente, adoecida, ela vai ser dominada pelo ânimos, que seria o masculino, né? E uma mulher dominada pelo ânimos, ela vai ter muitos problemas, por exemplo, de ordem para engravidar. Ela vai ser uma mulher que não consegue se submeter ao homem. Ela vai ser uma mulher que ela está sempre competindo com o homem. Ela enxerga a mãe como uma rival. E da mesma maneira, então, que uma mulher que não tem as suas polaridades organizadas, porque a sua psique não está organizada. Então, o que é importante a gente entender? A nossa psique produz uma energia. Olha que legal. É daí que vem o termo energia feminina e masculina. Então, a minha psique, os meus pensamentos, aquilo que eu acredito, a minha estrutura psíquica, ela vai provocar um comportamento na minha vida. Então, a energia feminina e a energia masculina, elas são arquétipos, elas são estruturas mentais que eu, por ser mulher, eu já nasço com esse arquétipo feminino, ele já vem em mim, porque a estrutura física, ela também diz sobre a minha estrutura mental. E, ao longo da vida, dependendo dos traumas que eu vivi, as coisas que aconteceram, o meu arquétipo masculino, o meu polo masculino, ele pode se desenvolver exageradamente e ele pode me dominar. E quando eu sou dominada pelo... Tem um chiado no áudio? Você está ouvindo algum chiado? Eu tô com a impressão de que tá um pouquinho baixo, Keila. Não sei se é o meu celular ou se eu tô um pouquinho longe ou se as meninas também estão achando isso. Tá. Se vocês quiserem comentar como é que tá o áudio para vocês. Deixa eu ver aqui se é o meu fone. Peraí, só um pouquinho, eu já tiro. Só um minutinho. Vamos ver se melhora agora. Será que melhorou? Tá mais alto? Ah, melhorou. Ah, então beleza. Tirei aqui. Pronto. Melhorou também, meninas, para vocês? Acho que vai ficar melhor agora. Se melhorou para você, acho que vai ficar melhor. Ah, eu também ouvia um ruído no fundo. Então vamos lá. Essas duas estruturas, eu, por ser mulher, eu preciso, então, permitir que esse arquétipo feminino, né, que essa energia feminina, ela exista. Porque se eu não permito, eu dou mais lugar para essa energia masculina. Então, esse nome, energia feminina, polo masculino, polo feminino, ele vem primeiro desse arquétipo, né, que o Yang encontrou. Então, ele nos pacientes entendeu, olha, essa mulher aqui, ó, ela é dominada pela estrutura masculina. Essa mulher aqui tá com o feminino ok. Esse homem aqui é dominado pela estrutura feminina. Tem também, tá? Homens dominados pelo feminino. E qual que é a sua análise para você perceber essa aqui tá predominantemente feminina, ela tá mais vulnerável, né, a relacionamentos que a gente fala abusivos, ou essa daí é muito masculina, ela tá com dificuldades nos relacionamentos porque ela tá entrando em conflito e usurpando o papel do homem, né, das responsabilidades do homem, como na sua terapia, né, na sua condução, você faz essa análise para você realmente identificar essa mulher e o que ela precisa mudar. Então, tem mulheres que elas estão num feminino imaturo. Então, a gente precisa entender assim, ó, se eu tenho uma porção do masculino em mim, eu preciso fazer uso dele da maneira correta. Né? O que é o masculino? O masculino, ele é estrutura. O masculino, vamos pensar numa casa? O masculino, ele é o pilar da casa, ele é a parede. Quem é que vai trazer as cores, a decoração? É o feminino. Então, uma mulher que ela tem um infantil feminino, ela não consegue trazer estrutura para a vida dela. Então, a gente precisa entender assim, ó. Eu, enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto eu, né, eu indivíduo, eu preciso ter o meu masculino saudável para que eu possa ter estrutura na vida. Eu não posso esperar que meu marido venha trazer estrutura para mim. Se eu faço isso, eu sou uma mulher infantil. Eu tenho meu feminino infantilizado, eu estou à espera de um pai. Entende?
Então, no casamento, como é que isso vai funcionar? Eu não, acho que você tem uma pergunta que está mais para frente, né? Mas Sim. só para eu, né, falar dessa identificação, o que eu percebo? Quando a mulher chega para mim e fala assim, aquilo, eu quero um casamento, eu quero me casar, eu quero encontrar alguém, aí eu pergunto, ou então eu vou, né, fazendo perguntas que me levam a encontrar essa resposta do porquê que ela está buscando um casamento. Muitas mulheres querem um casamento para serem cuidadas, para terem os seus problemas resolvidos. Mas de onde que vem essa necessidade? De uma falta, de um vazio que ela sente e que ela mesma não consegue se paternar e se maternar. Então ela é infantil. Agora, uma mulher que fala assim, ó, não, melhor você ter o seu trabalho que você ter o marido, que o homem enche o saco, o trabalho não te larga, pronto. E tem um masculino instalado. Aí tem uma mulher e ela está dominada pelo ânimos, né? Pelo ânimos dela, está dominada pelo ânimos. E o que quer dizer estar dominada pelo ânimos? É uma mulher que ela vai buscar o externo. Então, ela busca a glória da conquista. Por quê? Porque o feminino, ele é ele é dentro, enquanto o masculino é fora. Então, a mulher que persegue apenas as coisas de fora, ela se sente vazia. Lembra que a gente estava conversando, tu disse assim, eu queria fazer alguma coisa, eu não encontrava o quê? Eu estava estudando para quê mesmo? Estava estudando? Para concurso público? Isso. O que é? Esse é o natural do masculino. O masculino, ele procura estrutura para se sentir o quê? Seguro. Enquanto o feminino, ele vai buscar o que está dentro, é o que é relativo aos sentimentos, é o que é relativo à nutrição. O que é nutrição, né? É você alimentar aquilo para aquilo crescer. Então, o masculino e o feminino, eles vão estar presentes em todas as áreas das nossas vidas, em absolutamente tudo vai ter o masculino e o feminino. E onde é que está o pulo do gato aqui? É você, como mulher, aprender que você precisa fazer uso dessas duas energias. Entende? Sim. Fazer uso das duas. E quais são essas principais características do princípio feminino em nós mulheres? Como a gente manifesta essa feminilidade? Bom, primeiro, a gente vai perceber logo pelo corpo da mulher, né, que o feminino ele está presente no nosso corpo. Então, pelas nossas mamas, por exemplo, os nossos seios. Os nossos seios são o que alimentam. Então, o feminino, ele é nutrição. O nosso útero, ele faz o quê? Ele recebe o quê? Para gerar e para nutrir. Então, ficar lá 9 meses encapsulado, bebezinho, sendo gerado, sendo nutrido, sendo formado. Isso é feminino. A habilidade da mulher é fazer isso aqui, ó. Agora aqui não vai dar para ver. Mas eu tô estendendo os meus braços, a habilidade da mulher é falar, vem pro meu colo, eu vou te acolher. Essa é a habilidade do feminino. A habilidade do feminino é expandir. Isso é uma coisa incrível. A habilidade do feminino, ela é multiplicar. Você, mulher, é multiplicador. Você pode ver, Mari, que dá um negócio para a mulher para você ver se ela não multiplica. Traz confusão para ela. E o poder da criatividade também, né? De resolver coisas, de criar. Isso acho que é muito feminino, né? É muito feminino. E isso está ligado a essa multiplicação. Entendeu? Por quê? Se você der uma ideia para a mulher, ela vai replicar aquilo. Se o homem, por exemplo, falar assim para ela, mas você isso, você aquilo. Mas também, você não vê o que eu faço? Você não enxerga isso? Ela vai falar sobre aquele assunto 5 dias. Não é verdade? A mulher, você dá o A para a mulher, ela traz B, C, D, E. Você trai uma mulher, ela vai transformar a sua vida no inferno. Você é advogada? Não sei se é por causa disso. Mas é assim. A mulher tem a habilidade de multiplicar. O homem já não é assim. O homem, quando ele tá mais masculino, ele olha para você e fala, por que você tá fazendo drama? O que tá acontecendo com você? Por quê? Como é que resolve esse negócio? Deixa eu ver como é que resolve. Não, isso aí você tá exagerando, você tá gastando muito tempo. É a praticidade, né? É o racional ali. É o racional, exatamente. Então, a mulher, se ela tá muito no feminino infantil, ela tá lá infantilizada, ela é demais. Ela é briguenta, ela é rancorosa, ela guarda anos. Ela não consegue resolver nada sozinha, ela fica dependente.
Mas se ela amadurece o feminino dela e sabe usar o masculino, ela vai ser uma mulher que, ao mesmo tempo que ela carrega uma leveza, que ela sabe nutrir, que ela sabe gerar. Então, quando você disse assim, um projeto, o que é gestar um projeto? Olha o nome, gerir, né? O que é gerir um projeto? O que é gestar uma ideia, né? Eu sou um gestor. O que o gestor faz? Ele cuida para que todo mundo faça bem a sua função, para que aquilo renda frutos. Então, isso é o feminino. Uma empresa em que ela é mecânica, que ela não tem o tal do calor humano, que as pessoas, né, não tem a famosa gestão de pessoas, ela adoece os funcionários. Entende? Por que ela adoece os funcionários? Porque não tem o feminino que nutre. Aí as pessoas Pode deixar, Valesca, tá? Desculpa, Keila, te interromper. A gente vai deixar a live salva, tá? Então, a mulher, ela traz a sensação para a estrutura que é dura e sólida, sabe? Uma estrutura dura, sólida, lógica. Então, a gente vai ver que o feminino, ele traz esse aconchego. E para as mulheres que têm esse desenvolvimento, a gente, como você falou, nasceu já com a nossa feminilidade. E ao longo do tempo houve circunstâncias que, né, foram moldando a personalidade, aquela forma de agir impulsiva, alguns traumas talvez que fizeram com que ela perdesse, né, a feminilidade. Mas para essas mulheres que identificam e sentem a falta do feminino, como que elas podem se tornar mais femininas? Tá, então a gente vai corrigir essa ideia de se tornar, tá? Por quê? Tá. A gente vai chamar de resgate. A gente vai resgatar esse feminino. Por que eu chamo de resgatar? Como você bem disse, a gente nasce com a estrutura psíquica da mulher, existe um desejo dentro de nós, assim, que você vê nas meninas, quando ali por volta dos 4 anos, 3 anos e meio, algo que é voluntário, sabe? No desejo de cuidar, de maternar, uma coisa possa, como dizem hoje, né? Existe uma energia voluntária dentro dessa menina. Só que vão acontecendo coisas ao longo da vida, o ambiente, por exemplo, né? O ambiente onde a mãe tem ressentimentos. Então, essa mãe, ela se ressente muito de ter sido mãe. Essa mãe, ela sofreu muito porque essa gravidez não foi uma gravidez que ela desejou. Essa mãe não tinha um casamento feliz. Essa mãe tinha os problemas dela. O que vai acontecer? Esse ambiente, ele vai traumatizar a percepção dessa criança, dessa menina a respeito do feminino, né? A respeito do que é mulher, do como que isso pode ser bom para mim ou não. Isso aqui é natural, é bom ser mulher ou não é? Então vamos dizer que a filha cresceu vendo a mãe apanhando, né? Cresceu num lar com violência doméstica. Como que ela vai se enxergar como mulher frágil, que ela não pode ceder, que ela, né, tem que assumir um lugar de força, que ela não pode ser frágil, porque se ela for frágil, ela vai apanhar também, né? Então, esses eventos e as crenças que a criança vai desenvolvendo por causa desses eventos é que vão reprimindo o feminino da mulher. Então, a primeira coisa que eu falo é sempre desconectar desse passado. O que é desconectar? É fingir que ele não existiu? Não, é entender que eu não estou fadada a repetir os fracassos da minha família, da minha mãe, a menos que eu queira que eles se repitam. Porque as mulheres, elas acham assim, eu vi a minha mãe passando necessidade, então qual é o remédio para mim? Arrumar um emprego, fazer dinheiro. É só isso, entendeu? Eu vi a minha mãe sofrendo na mão do meu pai, então quer dizer que se eu tiver um emprego, se eu não vou passar por isso. Só que ela vai sacrificar outras coisas, porque ela não está entendendo bem a troca que ela está fazendo, entende? Ela prefere reprimir o feminino a curar. Sim, porque ela entende que ela vai estar mais segura sendo o masculino, né? Isso. Então é como se fosse uma forma de proteção também dessa mulher, né?
E isso aí é como se fosse uma forma de proteção. Porque, veja bem, quem é que traz segurança? A estrutura. Uhum. Então, na cabeça dela, a minha menina, minha mulher interior, a minha criança interior, ela vai se sentir segura quando o meu masculino protegê-la, porque eu não confio na figura do masculino que eu vi lá fora. Uhum. Então, quando que a mulher mais reprime o feminino, Mari? É quando o masculino que ela deveria confiar e que deveria protegê-la falhou com ela. Olha que interessante. E o que faz, por exemplo, a gente seguir, por exemplo, um padrão ou não? Porque eu acho interessante você ter falado isso, porque nas minhas duas avós, né, tanto minha avó materna como a paterna, elas viam o casamento assim como algo ruim. Tanto que eu lembro quando eu era criança que a minha avó falava para mim, a minha avó paterna, ela falou, nunca case na sua vida. Olha que forte, como que você vai falar isso para uma criança, né? Nunca case na tua vida, é a pior coisa do mundo. Por quê? Porque o meu avô tocava, né? Ele era músico e, apesar de ser agricultor, lá também ele gostava muito de instrumentos, então ele ia, viajava, ficava muito tempo fora. Aí, assim, ela ficava sozinha com os filhos. A minha avó materna também, o casamento foi arranjado. Então, elas tinham uma percepção totalmente diferente do que era o casamento, né? Na minha casa. Olha que interessante isso, eu até comentei com você na outra live, né? Que por algumas situações ali que nós éramos lá do Rio Grande do Sul, depois fomos morar em Foz. Aí o meu pai teve que voltar para cuidar das terras lá, minha mãe ficou com as filhas. Então teve também essa ruptura, né? Eles não se separaram, ficaram vivendo assim um casamento muito tempo à distância. Mas eu poderia ter olhado para esses aspectos e ter visto como uma forma negativa, mas eu não absorvi dessa maneira. Eu olhei aquilo e falei, isso eu não quero para minha vida. Eu quero o oposto disso. E foi isso que eu procurei sempre no homem, que tivesse presente, que valorizasse, que valorizasse a família, que desse prioridade para estar presente. E é isso que eu encontrei, sabe? Então, isso que eu queria até te perguntar, o que faz uma mulher se olhar para isso e ela pensar, seguir um padrão, né? Ou falar, realmente eu não quero casar, minhas avós sofreram, ou se olhar para aquilo e falar assim, ó, isso é de vocês, mas eu quero fazer diferente. Então, o que talvez leva a mulher a pensar dessa forma ou seguir esses padrões ou não? Eu acredito que está na influência externa. É aquilo que você vai encontrando ao longo do caminho que vai ou dando mais força para o buraco que você tem, ou mostrando para você que existe a possibilidade de fazer alguma coisa diferente. Então, eu vou dar um exemplo. Às vezes as minhas me perguntam e falam assim, ai, Keila, nossa, mas a ideologia feminista é tão forte, como é que pode ela ter força sobre alguns e não ter sobre outros? Eu sempre falo o seguinte, ó, toda ideologia, ela só funciona quando ela encontra um coração que está ali totalmente desamparado. Então, vamos dizer que o seu pai, além de ter ido por um período de tempo, ele foi por um período de tempo só, né? Na verdade, ele foi, e daí depois eu já estava formada, daí a minha mãe foi, né? Isso. Aí minha mãe largou o emprego dela e daí foi morar com eles. E ele então, Você tinha quantos anos quando ele foi a primeira vez? Eu não me lembro. Eu devia ter uns 13 anos, 14. Então tá. Olha como que é importante uma coisa que eu quero que vocês entendam aqui. A primeira infância tua foi de mais segurança. Entende? Qual que é o momento assim mais crítico de formação na vida de um ser humano? É do 0 ao 7. Porque é nesse momento que está formando a estrutura do sistema nervoso. Depois disso, ou é retraumatizar, ou é melhorar. Então, retraumatiza ou melhora. Então, a parte que você precisava se sentir mais segura, que você precisava confiar mais no homem, ela foi feita lá atrás. Ele saiu no momento em que, olha, tá tudo bem, o pai não vai te abandonar. Eu tô indo pro trabalho, mas eu sou um canalha. Agora, vamos dizer que ele tivesse saído e voltado várias vezes de casa, vocês tivessem passado fome, a sua mãe reclamasse todo dia de solidão, igual a sua avó. Entendeu? Porque me deixava sozinha, porque, né, o seu avô
tá lá nos bailes, lá vai saber se não tinha outra, se não fez filho por fora, né? A gente não sabe. Então, quantas coisas que nossas avós sofreram e passaram que a gente não sabe que elas aguentaram em nome, né, de ficar ali naquele relacionamento. Sim. Então, depende muito daquilo que você recebeu. Entende? O que você recebeu de informação enquanto a sua estrutura psíquica estava sendo formada, entende? Então, Entendi. você fala que o feminismo só vai funcionar para mulheres que estão com o coração ali aberto, disponível, né? Aquela ideologia ela vai funcionar como uma resposta, né? Assim, como um consolo para elas, mas nunca funciona, é claro. Sim. E na sua opinião, assim, por que existe uma certa resistência na maioria das mulheres em ter os cuidados com o lar? De você desenvolver essa feminilidade dentro da sua casa, né? Uhum. Por que hoje a mulher moderna não quer, né? Então, isso vem basicamente do feminismo. Aí, isso é do feminismo mesmo. Então, tem um livro da Simone de Beauvoir, que é uma das escritoras assim mais expoentes, né, da ideologia do gênero, perdão, da ideologia feminista, já estou misturando aqui, ideologia de gênero. E ela escreveu no Segundo Sexo, ela diz assim, eu vou ler aqui para vocês, ó. Um parasita a sugar a vida de outro organismo. A dona de casa não caminha para a criação de algo durável. O trabalho que a mulher faz dentro de casa não é diretamente útil para a sociedade. Não produz nada. A dona de casa é subordinada, secundária, parasítica. Nossa, Olha, que forte, né? Uhum. Assim, de você engolir isso. E imagina, ela teve, né, essa ousadia. O feminismo não começou agora, ele começou lá em 1780, junto mais ou menos com a Revolução Francesa e a Revolução Sexual junto, né? Então lá que foram as proto-feministas, as mulheres começaram a revolucionar, a ter filho de um, fazer sexo livre e tal. Então não começou agora. Mas a Simone de Beauvoir, ela escreveu coisas que é difícil de engolir. E isso foi para as universidades. Isso foi Imagina para a mentalidade que não foi sendo construída ao longo do tempo, né? Eu estou criando vários vídeos e estudando também. Eu vejo muito sobre como foi criando-se uma mentalidade de que o cuidado com a casa é algo ruim, de que é pesado, você não precisa disso. E a gente foi deixando isso de lado e foi falhando na construção da família. Porque olha hoje em dia as famílias, né? Você vê mais família desestruturada do que famílias que, né, tem princípios, tem uma base forte. Por quê? Porque faltou o cuidado, falta o lar, né? A diferença de lar e casa, como você até falou da diferença do masculino e feminino, eu acho que assim, a casa é a estrutura, né? E o lar é o emocional. Então, aquilo que você vai cuidar, você vai nutrir, você vai demonstrar o teu amor, o bem à nossa casa. Eu até quero perguntar para as meninas que estão assistindo, para elas responderem aí o que elas percebem o cuidado com a casa. É algo fácil para elas desenvolverem? É difícil? Se você aprendeu, se você não aprendeu, né? Se você foi orientada só para a carreira profissional. É legal a gente bater esse papo e vocês participarem também. Então, comenta aqui na live, que também a gente vai conseguindo ler as respostas de vocês e comentando também para dando os assuntos, né, Keila? O que você acha? Mandem perguntas aí, comentem, dividam, compartilhem com a gente a história de vocês, que é importante. A gente vai gostar de ouvir. E só para complementar, então, Mari, essa questão de onde vem, né? Então, foi sendo construída uma mentalidade de que só que isso é para a mulher da cidade, tá? Não eram todas as mulheres que estavam incomodadas. Então foi criando um movimento de que a mulher estava incomodada, de que ela não queria mais ficar em casa. Agora eu quero que você veja bem. Vem a Revolução Industrial, né? O Iluminismo, vem a Revolução das Universidades, a Revolução Industrial, e a mulher, ela começa com todos os utensílios domésticos, né? Máquina de lavar, máquina de lavar roupa, de lavar louça, a mulher vivendo na cidade, né? Ela sai do campo, aí o homem só trabalha. Então a mulher ela vai perdendo um pouco daquele sentido que ela tinha antes. Aí a mulher começa a que meu papel é esperar o homem chegar em casa. Aí ela começa a querer ir para onde? Para os escritórios.
Aí vem a pílula, vem o anticoncepcional, que derruba a maior barreira entre a mulher e o mundo externo, que é o quê? Filhos. Uhum. Entende? Quando derruba essa barreira, pronto, a mulher fala, agora é a minha vez, é a minha chance, entende? E a gente não pode negar que, sim, existem relacionamentos que não são saudáveis. Sim. Muitos relacionamentos, muitas mulheres casaram com homens que bebiam de manhã até noite. Não podemos anular e falar, não, é tudo, né, o relacionamento tem que ser dessa forma ou não, porque muitas mulheres foram realmente oprimidas. E eu acho que se não tivessem se sentido dessa maneira, não tinha dado abertura para esse feminismo. Só que eu acho que ele desvirtuou, né, Keila? Essa ideia do feminismo desvirtuou total do que realmente deveria ser o propósito. Aquelas mulheres que realmente sofreram, tiveram mulheres que sofreram, né, em relação aos casamentos. E aí fez com que foi construindo isso, tivesse essa revolta, eu acho, né? E fez com que a gente hoje viva. Muitas vezes até a gente teve um comentário aqui, ó. Eu até tive aprendizado com minha mãe, mas ela sempre disse que eu precisava ser independente. Ela não suporta me ver somente cuidando da casa e das minhas filhas. É a Pri que comentou. E quantas mulheres também se sentem, né? Eu recebo mensagens ali de várias mulheres falando que elas escolheram ficar em casa, cuidar dos filhos e da casa, e o quanto elas são julgadas por isso. Ai, você só vai fazer isso. Mulher que foca só no profissional. Você não concorda? Que às vezes é mais julgada a mulher que escolheu cuidar da casa dos filhos do que a que focou só no profissional? Com certeza é, mas onde é que está a raiz disso? Nesse tipo de literatura, desse pensamento que, vou ler de novo, a dona de casa é um parasita a sugar a vida de outro organismo. Então, pensa isso sendo espalhado nos filmes, nas novelas, que a gente assiste filme, série o dia todo, que a gente escuta nas músicas, que a gente passou a ler nos livros. Entende? Então, isso lavou o nosso cérebro. Aí juntou isso mais a dor das nossas mães. Pensa. Você não tem só a influência lá de fora, porque uma coisa é eu e você curadas aqui com o nosso feminino ok. A minha filha vai para a faculdade agora. Lá é só esquerda, esquerda, esquerda. Mas aquilo não entra. Por que não entra? Porque ela tem uma base sólida aqui. Mas se eu fosse uma mãe moderna, né? Que eu sou feminista, que a mulher tem que ser, não pode depender de homem, não. Se eu falasse isso, juntasse com o que ela escuta lá fora, estava formada uma mulher que sente vergonha de ter filhos. Esses dias eu estava assistindo uma série e aí a mulher falou assim, eu quando cheguei no meu quarto, eu comecei a sentir vergonha. Meu quarto filho, né, na quarta gravidez, eu comecei a sentir vergonha. Eu me senti vergonha. Todo mundo olhava pra mim e falava, você não vai parar? Mais um? Então, né, corrobora com o que você tá dizendo. Sim, quando eu conheci o Rodrigo, ele falava que o sonho da vida dele era ter 7 filhos. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, 7 filhos. Eu falei, haja tempo também, né? Tempo e ó, pra cuidar de um filho, criar um filho, a responsabilidade, né? Sempre, né? Pra sempre. Não, mas falou brincando, é porque realmente a gente tem esse sonho de sermos pais, pai e mãe, né? Sim. A Lara comentou aqui, quando eu entendi o servir, tudo ficou mais simples. Não sinto mais que cuidar da casa seja um fardo. De novo, Keila, sobre o servir da mulher feminina. Da mulher, né? A gente pode falar, porque o servir é da natureza da mulher, né? Tá na natureza da mulher. Só que o problema é que assim, ó, hoje eles colocam o servir como algo que é menor. Entende? Que é menor do que o homem que tá lá fora buscando outras coisas. Então, quando a gente fala serviço, a gente pensa que a gente tá abaixo de alguém. Entende? É o mesmo que submissão. O que é ser submisso? É andar sob a missão de outra pessoa. Não é não ter voz, não é ser uma pessoa que não vai poder falar, não é uma pessoa que não tem desejos, não é não ter vontades. Pelo contrário, hoje, o que a gente ouve falar de feminilidade está um pouco destoado também, porque as pessoas acham que a mulher feminina ela não pode trabalhar, ela deve trabalhar.
Tem alguém que falou aí sobre trabalho. O trabalho é inerente ao ser humano. Então, às vezes, quem fala assim, eu não queria trabalhar, não sei o que. Será que você está no feminino saudável? Será que você não está infantilizada, querendo que seu marido só dê conta de tudo? Não é porque é papel de homem e mulher, é porque você não tem energia, você não tem sonho, você não sabe o que você quer. Então, por exemplo, você vai desenvolver a nova etapa daqui do perfil. Essa sua habilidade de mesa posta, ela serve à sua casa, não serve à sua casa? Sim. Serve à família, e agora ela vai servir ao crescimento financeiro da família de vocês. E você continua sendo feminina. E você Sim. continua sendo mulher. Então, existe aqui, vocês precisam limpar aqui, a estrutura mental de vocês para entender o que é serviço, né? Eu começo um negócio, vou parar lá em outro. O serviço é quando você ajuda alguém a sair do A e ir para o B. É assim que a gente serve as pessoas. Então, se às vezes as meninas querem um bolo que eu não sei fazer, o que eu vou fazer? Eu vou aprender a fazer tal coisa e eu vou servi-las naquilo ali. Isso é serviço. Sim. Né? Eu vou fazê-las felizes, eu vou causar para elas uma alegria que não precisa elas me retribuírem. Isso é serviço. Né? Então, do mesmo jeito que o marido vai nos servir com o salário dele, com a proteção dele, com o cuidado dele, como que a mulher serve? Né? Cuidando, né? Nutrindo, exatamente. Isso. Proporcionando esse cuidado, a amorosidade, né? A sensibilidade. Sempre falo que é importante a gente ter esse olhar para casa. A Fernanda Zata até falou, além do servir, ser bíblico, né? Exatamente. Tem várias passagens na Bíblia que falam sobre o servir da mulher, a mulher de Provérbios mesmo, né? Fala muito sobre a mulher que põe a mesa, a mulher que cuida da casa, que sempre está atenta ali aos detalhes, às necessidades da casa. Que é essa natureza, porque a gente já foi... a própria natureza da mulher é aquela mais sensível, a emoção, né? Que tem essa delicadeza de olhar os detalhes ou não. Então, esses cuidados que é inerente da nossa natureza. Então, eu até acho legal a gente falar do servir, que o nosso corpo mesmo, né, transmite isso na forma de você amamentar. Então, você tá o quê? Você tá servindo, você tá nutrindo, né? Uhum. Isso Vamos ver mesmo. se tem mais comentários aqui embaixo. Não tem. Você tinha até comentado em relação ao trabalho que a Josi comentou, né? Boa noite, no meu caso é diferente. Meu marido fala que tem que trabalhar, já que fiquei tempo demais em casa. Que a irmã dele sempre trabalhou, estudou, cuidou da casa e dos filhos. Eu fico triste. Olha, eu vou dar uma dica aqui. Só uma dica, porque não vai dar pra gente aprofundar nesse assunto, porque não é o momento. Mas para um relacionamento funcionar, para você tirar a sua família dos apuros, para você levar a sua família para um lugar saudável, tem que ter 3 coisas aqui combinando. Você precisa focar em você, ou seja, algo que você deseja para você. Eu quero mudar meu cabelo, cuidar do meu corpo, quero emagrecer, quero ficar mais bonita. Eu quero fazer uma horta aqui no quintal de casa. 2, você precisa ter um foco profissional. Precisa. Se você não tem filhos pequenininhos, se os filhos já passaram de 7 anos, querida, tem um foco profissional. Nem que esse foco profissional seja para melhorar a vida de vocês em casa. Vamos dizer assim, você vai aprender lá... não sei, você vai aprender a pintar a parede. Eu quero aprender a pintar a parede. Vou usar isso aqui para eu pintar as paredes de casa. Mas agora eu acho que eu posso dar um curso aqui sobre pintura de paredes, sobre decoração, e isso vai ajudar a gente a incrementar o dinheiro do meu marido. É para as contas básicas. Então eu vou ganhar um dinheiro para a gente poder viajar. Sempre quis viajar. Somar, né? Exatamente, é para somar. Entende? Então, um foco em você, um foco profissional e um foco do casal. Essas 3 coisas precisam haver se você quiser que a sua família não entre em apuros. Por que os homens, as pessoas se separam? Daqui a pouco esse homem tá falando assim, não te admiro mais. Você não é a mulher com quem eu me casei. E aí ela não entende. E aí ela não usa todo o potencial dela, entendeu? Então, precisa observar esses três pilares aqui. O foco em mim, o foco profissional, os meus sonhos, aquilo que eu desejo.
dinheiro, multiplicar, e o foco do casal é importante. E vamos seguir aqui nas perguntas. Mais a cozinha, aprendendo receitas novas, a usar os temperos, etc. Estou ficando boa nisso. E é ótimo, né? Como você saber cozinhar, preparar uma comida gostosa, sabe? Você preparar uma refeição para a família ou num final de semana, falar, olha, eu preparei hoje uma comida que vamos fazer um almoço, vamos convidar a família para vir aqui em casa e você ter esse relacionamento familiar ao redor da mesa é o que realmente vai construir, vai fazer uma base, né? Vai estruturar a sua casa ali ao redor da mesa, porque você vai criando aquele relacionamento, um vínculo forte. E muito legal você ter falado isso, que eu vou puxar aqui para essa pergunta também. Quais são as potencialidades de uma mulher que elas podem demonstrar dentro do lar? Uhum. Bom, eu acredito que o primeiro, assim, e essencial para você poder ser essa mulher que libera o teu pleno potencial é você sair da infantilidade. Precisa se conhecer, você precisa saber no que você é boa. Vou falar, por exemplo, para você no que eu não sou muito boa. Eu não sou muito boa em cultivar planta. Sou péssima nisso. Minhas plantas morrem. Eu preciso dar um jeito de aprender a fazer as minhas plantinhas viverem. E então, eu tô insistindo, né? Tô insistindo. Então eu tenho que saber no que eu sou muito boa. Então eu potencializo que eu sou muito boa. Entende? Então, por exemplo, tem mulheres que são ótimas para ensinar os seus filhos. Eu já não tenho muita paciência. Para mim, eu sou muito lógica. Não é que eu sou lógica, eu sou uma pessoa que eu sou muito objetiva, direto ao ponto. Para mim tem que ser rápido. Então, é um trabalhão para mim, para eu sentar com a Eva e, filha, a gente vai fazer aqui 40 minutos de tarefa. Eu tenho que, entrar no espírito, entendeu? Para poder sentar ali e fazer com ela. Então, você precisa entender assim, no que eu sou boa? Eu era péssima na cozinha, tá, Mari? Eu vou confessar pra vocês. Agora eu melhorei muito também. Tô igual a outra que comentou aí. Melhorei muito, tento coisas novas, eu cozinho coisa diferente, eu arrisco. Antes eu era assim, não, eu não vou nem tentar, porque se eu tentar, não vai dar certo. Então, você precisa se conhecer, você precisa saber no que você é boa e acreditar que dentro de você já existe uma potência que foi designada para aquilo. Mesmo que você nunca tenha colocado a mão. Você pode se transformar nessa mulher virtuosa lá de Provérbios. E a mulher virtuosa de Provérbios, ela não era só uma boa dona de casa, ela era uma excelente negociadora, ela era uma ótima empresária. Sim. Então, não se limite achando que se você for uma mulher do lar, você não pode ser mais nada. Isso não existe, não é verdade. Se limitar a uma coisa só, né? Não se limite. E como a falta de conhecimento desses aspectos afeta o relacionamento com o marido e com os filhos? Na tua experiência, assim, com as terapias, né, os acompanhamentos que você já fez, assim, como que você vê essa ausência dessa feminilidade refletindo nos relacionamentos com marido e filhos? Quando a mulher não dá atenção para casa, não cuida, pensa só no profissional, é aquela mulher mais masculina, né, que a gente pode dizer assim num termo mais simples. A gente tem que entender por que essa mulher ela tá tão no masculino. Tem que olhar. Por que ela é casada, ela tem filhinhos e ela tá tão no masculino? Normalmente é porque ela não confia no homem. Então, veja bem, não adianta ela querer implantar uma receita de não, agora você é mulher, agora eu vou ser feminina aqui e todo o restante da casa continuar na mesma mentalidade que antes. A gente precisa começar pelas funções, né? O que é função de um e o que é função de outro. Sentar, olhar ali, pegar uma folha, sentar com o maridão e falar assim, olha, vamos organizar aqui a nossa vida com o mínimo de ressentimento possível e com o maior nível de maturidade que a gente tem. Se a gente não tem maturidade para esse tipo de conversa, a gente vai amadurecer, a gente vai fazer uma terapia, a gente vai fazer um curso, eu não sei, a gente vai procurar aqui para entender esse negócio. Por quê? A mulher que está no masculino,
ela não tá no masculino, ela não chegou ali de repente, entendeu, Mari? Não Uhum. caiu do céu, assim. Mas hoje eu acordei masculina e eu vou fazer tudo que o homem faz. Não, foi uma construção. Essa mulher é machucada. Ela veio de um lugar em que ela não podia ser frágil, que ela não podia ser vulnerável. Vou dar um exemplo para você. Assim, uns que eu pego sempre. Uma semana sim, outra não. Ai, Keila, meu pai, ele sempre me levava junto para consertar o carro. Ou então meu pai falava assim, olha, você não seja boba. Você não pode ser boba, não, dos meninos. Ou então o pai não dava atenção para a menina, ele dava mais atenção para o irmão mais velho. E a menina buscando atenção, o que ela fazia? Ela copiava lá o comportamento do irmão mais velho. Uhum. Então, ela, na intenção de ser mais amada, ela quis se parecer com quem? Com o pai. Ela não se identifica com essa mãe. Então, aonde que ela se sente confortável? Sendo homem, se parecendo com homem e agindo como homem. Então, se essa mulher, a gente tem que olhar, né? Se essa mulher, ela tá muito no masculino porque ela se sente desprotegida, ela tem que ter uma conversa franca com ela, entender de onde vêm essas dores, né? Entender por que que ela se colocou naquele lugar. Uma vez eu vi um caso, né, da mulher que disse assim, eu paguei tudo para ele, eu resolvi a vida financeira dele, ele estava cheio de dívidas quando a gente se conheceu, e depois que eu resolvi a vida financeira dele, ele terminou comigo, porque ele falou que a gente não fazia sexo, só porque a gente não fazia sexo. Veja bem, Keila, pra quê? Como assim? Qual era o papel dela? Super masculino e de pai, né? Mãe, tava maternando aí, né? Então, o papel da mulher, olha só, para um casamento dar certo, você tem que se sentir segura com esse homem. Ou não é assim para você? Com certeza. Uhum. Né? Você não se sente segura, que você pode... Confiar, entregar, assim, né? Exatamente. Então, se você confia que você pode se entregar para esse homem, o teu feminino ele vai fluir. Por quê? O feminino ele só flui quando ele se sente seguro. Se você se sente insegura dentro desse relacionamento, você não tem como deixar o feminino fluir. Entende? Então, por mais que você vai se esforçar, deixar a casa arrumada, fazer tudo, você tem que entender o seguinte, olha, esse aqui é o meu lar. Então, eu vou trazendo a ordem para ele, que é, né, essa segurança do masculino, eu vou trazendo ordem para ele, e aí o meu feminino, ele tem lugar para descansar. E aí o meu feminino começa a existir. Então, é meio que os dois andam assim, não tem como Mas você... essa conversa franca, né, de você sentar, conversar, você fazer as mudanças, porque não tem assim, então depois dessa live eu entendi, né? Então agora você é mais feminina. Mas você precisa fazer um trabalho, porque isso vai refletir nos relacionamentos. E geralmente a mulher, eu vejo assim por uma amiga minha que eu tenho também, que ela tem assim muito da necessidade assim de controle, ela sempre é mais rígida, assim, sabe? Apesar dela ser super amorosa, mas ela tem essa necessidade de sempre de controle e tudo mais. E ela geralmente atrai homens que têm essa necessidade mais materna. Tem uma necessidade materna muito grande. Então não tem como ela falar agora você feminina e daí eu abandono isso, porque se ela não liderar, se ela estiver nesse relacionamento, as coisas não andam. Então ela precisa conversar, né, entrar em harmonia também com esse homem para que eles dois trabalhem juntos aquilo para que seja harmônico para ambos, né? Porque tanto quando a mulher que está tendo essa necessidade maior, uma hora ela esgota e cansa, porque não é da natureza dela, né? Então essa mulher trabalha, daí chega em casa, eu vou cuidar da minha casa também. Aí depois precisa gerenciar ali, as responsabilidades financeiras são todas dela. Tem uma hora que essa mulher, né, esgota, ela fala, por isso que as mulheres hoje em dia se sentem tão cansadas, porque elas estão com excesso de responsabilidades. Então, acho que precisa criar esse equilíbrio, né? Com certeza. E entender os relacionamentos, né? Por que eu me meti nesse casamento aqui? Por que eu tô nesse relacionamento aqui? Às vezes, o motivo pelo qual ela entrou não é mais o motivo pelo qual ela deveria ficar, entende? Então, hoje está muito complexo isso. As pessoas, elas se unem desejando resolver alguma coisa dentro delas aí, entendeu? Não é com a intenção de manter o casamento, de fazer o casamento funcionar.
Entende? Ah, eu quero ficar com alguém, tô me sentindo sozinha. Ou então agora eu já tenho dinheiro, então agora eu posso encontrar alguém. Aí é escolhas Só erradas. fugindo aqui um pouquinho do tema, mas a gente acabou entrando nessa conversa, eu me lembrei, a gente está fazendo agora o curso de noivos, né? Que nós vamos nos casar no ano que vem. E eu tô achando tão interessante fazer todo esse trabalho do que é o casamento. Aí tem outros casais lá também, né, que estão fazendo com a gente. E o casal orientador, eles até comentaram com a gente, tem casais que fazem esse curso de noivos e eles desistem do casamento na igreja. Porque às vezes as pessoas casam sem saber o que realmente é o casamento. Então, eu vou casar, vou ver se vai dar certo, daqui a um tempo a gente separa. E não, você olhar para o outro, você olhar para aquela pessoa e você vê que, independente da situação, você tá com aquela pessoa, assim, né, para você construir, mas é difícil você analisar isso quando você não tem maturidade suficiente, né? Então é muito complicado. Quando você não tem aquela maturidade para você olhar realmente pro casamento, para aquilo que vai vir a ser, né? É muito complicado. E a gente não tem mais esse critério por causa da facilidade do divórcio também. Isso também é um componente importante. Então, dizia-se que se você se divorciasse, você seria mais feliz. Não é verdade. O divórcio não é de felicidade. Não é. Eu não tô falando aqui que, né, a mulher tem que ficar casada com um abusador, né? Com um homem violento, com alguém que não. Mas o divórcio não é garantia de felicidade. Não é garantia que tu vai ser mais feliz porque você se divorciou dessa pessoa, né? Então, nossa, só essa live aqui desenrola outros 5 assuntos para falar. Você acha que quando as pessoas estão saudáveis, em equilíbrio, a mulher, né, consegue ali ter os papéis bem definidos dentro do relacionamento? Então a mulher vai falar: eu vou cuidar da casa, eu vou ter atenção com essas necessidades que a casa atende, vou ver o que precisa de fazer compras no supermercado, eu vou cuidar das refeições da casa, eu vou, né, ter todos os cuidados da casa. E o homem fica mais com aquela responsabilidade, não que seja material, mas de ter aquela proteção. Ó, se, né, qualquer coisa, a casa pode contar comigo, os filhos e a mulher podem contar com ele. Quando tem esses relacionamentos dessa forma que as responsabilidades estão definidas, esses casais tendem a reduzir os problemas entre o casal, essa diferença, né, esses papéis. As funções bem definidas, né? É importante a gente entender o seguinte: primeira regra é que as funções, elas não são estáticas. O que é uma função? O que é uma coisa que não é estática? Vamos dizer... Imutável, né? Não é imutável. Por quê? O marido pode sofrer um acidente. Entende? E aí? A mulher não vai trabalhar porque, né, não estava pré-definido que ela não iria trabalhar. Então a gente precisa entender que função, ela não é estática, mas quanto mais clara é a função, melhor mais saudável é esse núcleo familiar. Por quê? Porque os filhos que nascem nesse núcleo familiar, eles terão referências sólidas. Então, a parte da psique feminina, a parte da psique masculina vai saber, olha só, eu tenho uma referência de onde vem. Né? Então, quando eu choro, eu sei que eu posso correr para o colo da minha mãe porque ela está ali. Ela não me largou numa creche durante, né, 10 horas por dia no colo de um estranho com, né, 8 meses de nascido. Ela não me deixou lá. Daí as pessoas vão dizer assim, mas eu não tive escolha. Aí é que vem planejamento, aí é que vem você mudar a sua mentalidade para uma construção de vida diferente. E aí é um desdobramento sem fim, né? Se a gente entrar nesse negócio aí. Mas, com certeza, quando você tem funções bem definidas, você não vai sobrecarregar. Eu não acredito em casal que divide 50-50. Eu não acredito. A Europa, ela tá infestada disso. Lá é super comum o pai ter o mesmo tanto de licença quanto a mãe depois que o bebê nasce. Lá é muito comum na França as mulheres trabalharem e os homens ficar em casa para cuidar dos seus filhos. Eu não acredito nesse modelo, porque
o homem, ele é a referência do ir buscar lá fora, né? Então, quando a mulher vai fazer todo esse papel que deveria ser do homem e buscar, a criança, ela também vai mudar o referencial dela. Ela também vai falar, então, eu, homem, eu não preciso ser perigoso. Eu não preciso ser forte. Porque a mulher é. Entende? Vai crescendo com esse referencial. E a gente não prepara as futuras gerações para a vida. Então, veja bem, só abrindo um parênteses antes de concluir. Por que antes as funções eram bem definidas? Você precisa entender isso. Por que antes era a função bem definida? Porque antes a gente não morava em prédio, a gente não morava em casa cercada, a gente não tinha a segurança que a gente tem hoje. Então, a mulher mais frágil ficava na oquinha. A mulher mais frágil ficava em casa. Quem que ia enfrentar os perigos do mundo? O homem. Hoje, a gente tem carro, a gente tem internet, a gente tem policial na rua. Então, é mais fácil a mulher sair. Em tese, é mais fácil, não é verdade? Sim. Então, por isso que se tem a impressão de que tá igual. Que não é diferente para o homem e para a mulher. Não é diferente para cidades cosmopolitas. Que você pega uma bicicletinha, o homem e a mulher, e você compra tudo no mercado já picado, fabricado. Entende? Agora, quando você vai lá, né, para o restante do mundo, não é assim que funciona. O homem está fazendo mais pesado e a mulher, ela ainda está num lugar, né, tá num lugar de mais fragilidade. O nosso problema é que a gente pega o referencial errado. Você lê uma notícia dessa lá da França e fala, mas o homem lá tem direito, tanto tempo de paternidade, de licença e tudo mais. Aí a gente começa a copiar tudo. Aí não cabe na nossa estrutura. Sim. Entendeu? Porque a realidade das mulheres, Mari, não é ter uma grande carreira, não é ser uma advogada de elite. A realidade é ser caixa do supermercado. A realidade é pegar um busão todo dia de manhã. A realidade é pegar trem em São Paulo. A realidade não é fazer carreira. Então, a gente precisa... A maioria das mulheres é essa realidade mais difícil, né? Então, entende? Exatamente. Então, mais alguma pergunta tem? Para finalizar aqui, eu vou para perguntas. Caso alguém queira perguntar alguma coisa ou comentar alguma coisa da live. Eu vou fazer a última pergunta para Keila, e aí depois, se tiver perguntas de vocês, a gente abre um espacinho para responder. Com a sua experiência, você percebe que a mulher que desenvolveu mais a sua feminilidade, ela é mais feliz? Ela é mais feliz, com certeza, porque ela cumpre o propósito natural dela. Então, por que a mulher ela tá infeliz? Porque ela achou que se ela fosse lá construir carreira, se ela fosse ser uma CEO, se ela fosse fazer o que o homem faz, aquilo traria para ela, assim, a sensação de liberdade, de que ela estaria completa, de que tudo daria certo para ela. Ela se enganou. Existe uma pesquisa nos Estados Unidos em que eles falaram com 1.000 mulheres que, na faixa dos 40 anos, que se tornaram CEOs, que tinham escritórios grandes e tudo mais, e perguntaram para elas se elas eram completamente felizes. Elas disseram que não. E o que elas mudariam? E elas disseram, eu teria construído família. Eu não teria deixado chegar até aqui do jeito que eu estou. Nossa, que forte isso. E aí, em sua maioria, elas dizem isso, que o que elas gostariam de mudar na vida delas é que elas queriam ter construído família. Então, a gente precisa entender que para o homem não é desse jeito. O homem, ele vai chegar aos 40 anos e ele vai ter tempo de construir família. Ele vai ter condições de se casar e tudo mais. E a mulher, ela aos 40, aos 50 anos, ela vai depender de dinheiro para fazer lá, né? Questão de reposição hormonal, ela vai depender de uma série de coisas que biologicamente ela não depende mais dela. Sim. Então, exatamente.
Em Então, relação a essa diferença, tem muita, né? Diferença de idade em relação ao casamento. Porque biologicamente, né, é complicado. Eu falo pro Rodrigo, depois do casamento a gente vai ter que se acelerar. ai, eu quero só ver daqui a pouco a Mari. Ai, tô grávida, que lindo, vai ser Daqui lindo. a pouco você, nossa, já tá grávida de novo. Uhum, Ai, uhum. Mas amiga. é isso, a mulher ela se sente mais feliz. A gente precisa examinar os nossos pensamentos e as nossas crenças, porque às vezes você acha que é você que não quer. Ela acha que não, é eu que tenho dúvida, eu que tenho medo de ser mãe. Não, eu que não quero. Não é bem por aí, Uhum. entende? Aí ela acha que, não, isso às vezes é uma ideia que foi colocada na sua cabeça. Entende? Que foi implantada tanto tempo de doutrinação aí, sabe? É. De, dessa história de você pode ser o que você quiser. Não pode. A gente não pode ser o que a gente quiser, sabe? Você não pode ter tudo também. Olha, o homem, por que o homem ele não precisa se preocupar com isso? Porque ele nunca vai passar pela fragilidade de gestar. Uhum. Nunca. Vamos fazer um cenário hipotético aqui. Já vamos finalizar. Mas vamos dizer que a gente mora no tempo das cavernas. E você tá grávida de 9 meses, de repente se estoura a bolsa e tá parindo. Do que você precisa? De homens fortes para protegerem a tua casinha de uma onça. Porque tu Uhum. não vai poder correr. Você pode correr com o bebê amamentando, seu peito doendo? Você pode correr? De jeito nenhum, né? De jeito algum. Por isso que a mulher é o sexo frágil. Ela não é frágil porque ela é tonta, porque ela é boboca, porque ela tem peito, ela tem perna fina, porque ela não tem cabelo. Não, gente, a gente é frágil porque, veja bem, se nós formos seguir a nossa natureza, a gente vai começar a ter filho aos 15 e vai parar lá mais ou menos, né? Se a gente for seguir a natureza. Pensa bem, vamos raciocinar aqui, eu vou fazer uma conta básica. Qual vai ser o seu estado normal de vida? Amamentando e parindo. Sim. Que é da natureza, né? Esse é o estado natural. Uma mulher que está amamentando e parindo, se tiver 4 filhos, você já gastou metade da sua vida só cuidando deles, porque é uma escadinha. Como que você vai sair para trabalhar todo dia? Entende? Nossa, é difícil, né? Por Eu me isso, coloco no, eu imagino, sabe, essas mães assim que têm a casa, têm filhos, porque hoje eu tenho ainda o privilégio, né? Eu não tenho um escritório aqui, tenho a facilidade de estar trabalhando de casa, ter essa flexibilidade de horários e não tenho filhos ainda, então eu já vejo assim, às vezes é correria, é corrido, paro aqui de fazer o que eu tô fazendo para começar a preparar o almoço. Mas imagina para aquela mulher que ela tem que sair todo dia 8 horas. Aí tem pouquíssimo tempo de almoço. Aí tem que voltar, é o filho que tem que pegar na escola, tem que fazer aquilo. Gente, é muito corrido. E às vezes acaba se sentindo sobrecarregada com tanta coisa. Quando você não tem uma pessoa para te dar um suporte, assim, né? uhum. E uma ilusão da mulher é achar que o fato de uma mulher ter saído de casa, ela não tá precisando de outra para ficar na casa dela. É. É uma ilusão. Entende? É uma ilusão. Então é bom a gente colocar na cabeça e pensar assim, bom, às vezes é melhor eu viver, né, uma vida sem muitas expectativas baseadas em ilusões. Que é ilusão? O filme da Barbie, você vai lá pro cinema, assiste o filme da Barbie, você fala, ai, nossa, olha, eu posso ser tudo, ai, que glamour. Uhum. Lê menos Vogue, lê menos Cosmopolita, lê menos. Assiste menos novela, entende? Segue menos Bruna Marquezine, Anitta, essas mulheres aí, que você vai ver que você vai sofrer uma limpeza, entende? Aqui É. interior, você entender o que tem valor na vida. Então, quando eu entendi que o meu maior patrimônio era o ser mãe, muitas coisas melhoraram na minha vida, porque eu dei preferência para a maternidade. Eu entendi que agora é a hora de eu ser o suporte das minhas filhas, para que elas possam fazer uma construção de vida melhor do que a minha. Eu não vou ter tudo, não dá mais tempo. Eu já tenho 40 anos, não dá mais. Eu vou fazer grandes coisas, eu sou uma pessoa saudável. Mas eu não sou mais aquela mulher que fala, não, eu quero realizar, não sei o quê. Não, eu quero ser mãe, dar estrutura para as meninas para que elas possam realizar grandes coisas que eu não consegui realizar. E o meu nome vai se perpetuar através
delas. Entende? Com certeza. É. Muito Essa é legal, adorei. Meninas, o que vocês acharam da live? A maioria aqui da live ficou quietinha, né? Que a gente fica parando para prestar atenção na Keila, não perder nada e às vezes acaba deixando, né? De fazer aquele comentário. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, comentar aqui que vocês gostaram da live. As meninas comentaram, troca de papéis, sempre fui apaixonada por criança e na minha adolescência eu acreditei que não queria engravidar de forma alguma porque não queria meu corpo feio. E isso é uma ideia também de que, né, acabou sendo construído nas mulheres aqueles corpos perfeitos, né? A rede social, você olha ali, esses dias atrás uma amiga minha me mandou falar, olha essa mulher. Eu entrei lá, falei, gente, essa mulher não tem defeito. Eu não quero seguir essa mulher, não. Falei, eu não vou ficar acompanhando, sabe, pessoas assim, pra você ficar querendo se comparar e achando que é uma realidade que não tá ao teu alcance. Eu tenho esse corpo, então se você olha para você, você se admira como você é, você reconhece aquilo que você precisa melhorar, como você mesmo falou, ninguém na vida vai ter tudo. Essas mulheres aí, né, do estudo lá dos Estados Unidos, não precisa também, a gente não precisa nem ir muito longe. Quantas mulheres que a gente conhece aqui que conquistaram carreiras, que tiveram tudo, né, do financeiro, que não precisam se preocupar com o financeiro, mas que se frustraram em relacionamentos, que não são felizes dentro de casa. Uhum. Então, eu acho que é um momento, assim, de vocês... É uma oportunidade. Até vou falar aqui um pouquinho sobre a live, né, com a Keila, que é uma oportunidade pra gente, tudo que você falou aqui, né? Uma oportunidade pra gente se olhar e falar assim, o que é ser mulher pra mim? O que eu realmente vou priorizar na minha vida? Uhum. O que eu quero deixar na minha vida, né? Como legado à mulher que eu fui, né? Que forma que eu quero impactar a vida dos filhos, né? Sendo a mulher que eu sou. Então, acho que é realmente olhar, colocar, assim, as suas prioridades, sabe? Na sua frente e pensar o que realmente você quer para sua vida. Eu gravei alguns vídeos e em breve vocês vão poder acompanhar ali no Instagram, vou contar sobre a minha trajetória, como que eu criei o Abra Porta, né? Como eu desmistifiquei alguns conceitos e propósitos que eu tinha para minha vida, que hoje em dia eu fui desconstruindo e hoje eu levo a vida mais leve, tenho a consciência, né? Dessa importância da feminilidade, dos cuidados com a casa, de eu construir, eu estou construindo uma família. Hoje somos só eu e o Rodrigo, mas eu já não abro mão de construir ali ao redor da mesa. E uma das coisas que ele me falou, que me chamou bastante atenção, logo que eu vim para cá, ele falou, agora não é mais casa, ele falou, tá virando um lar. Ai, porque antes não tinha nada na geladeira, sabe? Então, assim, agora faço compra toda semana no supermercado, faço comida em casa. Então tem aquele momento à mesa da gente tomar o café da manhã, da gente almoçar. E você acha que tem gente que não me critica pelas coisas que eu faço? Tem muito, e tem pessoas próximas a mim, sabe? Que eu amo muito, mas que eu olho para elas, eu vejo as críticas e falo, tá tudo bem, porque eu tô feliz com a escolha, eu tô bem com aquilo que eu tô desenvolvendo para minha vida, eu acredito que eu tô fazendo a coisa certa para mim. Então, mesmo que tenha pessoas que vão olhar para vocês e vão criticar, você se baseia no propósito, né? As meninas comentaram ali da Bíblia, eu me baseio muito também, sabe, nas palavras de Deus, na Bíblia, que nos ensina muito, né? Sobre a nossa vida, sobre o que a gente precisa aprender. E a minha vontade é cada vez mais, né, me aproximar daquela mulher virtuosa, a mulher que realmente entendeu o propósito dela, a natureza, que dá valor para a família, para os filhos, que quer se desenvolver, não é aquela mulher preguiçosa que fala no versículo, né? Então, assim, você também ter esse olhar. Liberdade também, né? De você conquistar o seu espaço, você ter a sua independência, focar também no trabalho, não ficar só dependendo do seu marido, para você ter um equilíbrio também. Você, olha, é tão gostoso quando você fala, eu quero mudar alguma coisa na minha casa, e você poder ir lá e já sabe melhorar aquilo, é muito gostoso. Então, a gente pode ter esse equilíbrio. Então, essa foi a minha conclusão. Já até falei demais, vou passar a palavra para você agora, Keila. não, tá ótimo.
Ótimo, adorei te ouvir e até entender o seu ponto de vista, como que você coloca isso em prática, né? Eu acho isso lindo, sua trajetória é tão bonita, quero acompanhar tudo. Eu sou uma, uma apoiadora do seu trabalho, porque ele é lindo demais, me inspira muito também. E é isso, gente. Você tem que entender o seu momento de vida, não ficar se comparando, não pegar assim, ah, eu quero daquele, não sei o que, não, a vida da mãe. Olha assim, pensa, será que eu consigo esse alvo aqui? Qual que é o meu alvo dentro da minha realidade? Né? Então, o meu alvo, por exemplo, hoje dentro da minha realidade, eu não consigo ser aquela mãe que sempre cozinha, que está sempre dando atenção, porque eu sou a provedora. Mas só o fato de eu estar em casa, trabalhando de casa, já mudou assim o nosso cenário em quase 100%. Posso te garantir, porque se eu não estivesse em casa hoje, as minhas filhas teriam de se virar sozinha, a Pietra teria que ocupar o meu lugar de mãe em muitas coisas, aí eu estaria na mão de outras pessoas, eu não ia saber o que acontecer com ela. Então você precisa pensar que estar perto do seu filho é evitar abuso, é ensinar ele a ter autoestima, é ensinar o seu filho a ter mais segurança emocional, é poder ensinar isso para o seu filho, entende? São assim ganhos que a sociedade não sabe valorizar hoje em dia. Porque na cabeça da sociedade, né, o que eles dizem hoje é, não tem filho, larga pra creche aí. Não tem problema não. Estuda o dia inteiro numa escola particular. Qual o problema? Estou pagando 10 mil reais por mês pra escola. Ótimo. Tá ensinando o que pro seu filho? Distância emocional. Nada substitui a sua presença com o seu filho nos primeiros aninhos de vida dele. Até os 7 aninhos e depois você vai fazer a sua carreira, vai construir a sua vida, entendeu? Vai fazer o que você tem vontade. Mas se puder, né, em casa, olhando o filhinho ali, é maravilhoso. Hoje tem tantas possibilidades, ó, nós duas aqui, né? Trabalhando no digital. É muito bom. E tem uma diversidade aí, tem inúmeras possibilidades, né? Para todas nós. É só pensar, usar a nossa força e a nossa criatividade, que é da nossa natureza já. E inovar, sempre estar inovando, né? Muito bom. Obrigada, viu, por ter me convidado, Mari. E eu que agradeço você por se dispor novamente, estar aqui presente comigo. Em breve teremos mais parcerias, né? Aguardem. Tenho certeza que vai ser muito bom. Beijo, vai ser ótimo. Boa noite, gente. Muito obrigada para todas vocês que estiveram presentes aqui. Se ficou alguma dúvida, pode deixar depois nos comentários. A live vai ficar salva para vocês acompanharem também, tá bom? Boa noite, meninas. Boa noite, Keila. Boa noite, Mari.